Sabe aquele filme clássico, Prenda-me se for capaz? Sim, aquele em que Leonardo DiCaprio interpreta um golpista genial que vive fugindo do agente do FBI interpretado por Tom Hanks. O cara é obcecado, vive na cola do Leonardo, seguindo cada passo, cada movimento, cruzando países, voando atrás dele. Mas, veja bem, o personagem do Tom Hanks é aquele típico certinho, correto, honesto, trabalhador, que só quer fazer seu trabalho e botar o pilantra na cadeia. O problema? O DiCaprio está sempre um passo à frente, rindo da cara dele e dando olé atrás de olé. Agora, imagine essa mesma história, só que no modo baixo orçamento, versão Brasil de 2025. No papel do agente obcecado, não temos Tom Hanks, temos Lindbergh Farias. Só que aqui tem um detalhe, diferente do personagem honesto, inteligente e competente do Tom Hanks, o Lindbergh não é certinho, não é correto e muito menos honesto. E para piorar, é mais perdido que o Debbie e o Lloyd depois de 3 doses de gasolina adulterada. E a obsessão dele? Ver o Eduardo Bolsonaro preso. Isso mesmo. O problema é que ontem na CNN o nosso lindinho foi tentar bancar o sabichão e acabou tomando uma surra tão grande num debate, mas tão grande que até o Tom Hanks deve ter ficado constrangido assistindo de casa. O caso Eduardo Bolsonaro, o deputado que ousou pensar fora do Brasil. Senhoras e senhores, preparem seus passaportes, porque agora temos uma nova modalidade de investigação no Brasil. É o CSI Brasília International Edition. Sim, meus amigos, Alexandre Uglandi, vulgo dono do Wi-Fi do Brasil, decidiu que agora o Itamaraty não serve mais para apertar mão de embaixador, nem para organizar coquetelzinho diplomático. Agora eles são detetives particulares. E a missão é clara, monitorar o deputado Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos. Sim, lá, em outro país. Porque aparentemente, se não dá para cancelar ele no Brasil, quem sabe no Texas? E olha, o clima no Itamaraty tá uma delícia, hein? Segundo um diplomata, que obviamente não quis se identificar, abre aspas, não é nossa função. Já foi em outros tempos no Brasil. Que tempos seriam esses, hein? Talvez aquela fase vintage dos anos 30? Ou talvez o pack completo da década de 60 ou 80? Não sei, fica o mistério. Mas não para por aí não. O nosso querido Chandemar abriu um inquérito para investigar atos praticados por Eduardo Bolsonaro lá nos Estados Unidos. Sim, agora temos extraterritorialidade, modo turbo, supremo. Se você for brasileiro, cuidado, falar qualquer coisa fora do país pode te render processo no Brasil, sim senhor. Inclusive você aí que está de férias na Disney reclamando do preço do dólar. Olha a multa vindo! O mais fofo dessa história é que o chanceler Mauro Vieira, o tio do churrasco da diplomacia brasileira, agora tem que escolher diplomatas para investigar. Imagina o briefing da reunião. Gente, deixa eu ver quem aqui fez curso na CIA, FBI, Scotland Yard. Ninguém? Então, bora usar o Google mesmo. Aliás, é exatamente isso que eles disseram para a revista Veja. Tá tudo na internet. Perfeito, né? Dá até para imaginar o relatório. Seu ministro, o Eduardo postou um stories comendo hambúrguer em Miami. Suspeito, hein? E olha que coisa, até a imprensa tradicional, aquela que normalmente vibra com qualquer canetada do Supremo, tá achando estranho. O Estadão, aquele jornal que normalmente faz textão de editorial parecendo manual de etiqueta, disse que isso aí parece uma tentativa descarada de criminalizar manifestação política. Meu Deus! O Estadão descobriu o óbvio! Aplausos, Brasil! Chegamos lá! E claro, os advogados, aqueles que ainda acreditam em Constituição, coitados, estão arrancando os cabelos. André Marsiglia, constitucionalista, apontou uma leve, pequena, quase imperceptível irregularidadezinha. Ué, mas se o Moraes é interessado no processo, já que ele é um dos alvos das sanções que o Eduardo supostamente pediu, como é que ele pode ser o juiz do próprio caso?
É, meus amigos, STF sendo STF, fazendo história. História de terror, claro. E Eduardo, lá da terra do tio Sam, postou um vídeo acusando a Suprema Corte de perseguição. Essa é a nossa luta aqui em Washington nesse momento para criar um movimento internacional para que a gente elimine essa influência tão perniciosa da extrema-direita de Trump com a extrema-direita de Bolsonaro. É uma ação conjunta do Congresso brasileiro e o Congresso americano em defesa da democracia em todo o mundo. A partir de agora também vamos estar visitando outros países mundo afora. Comitiva, missão oficial em Washington, nos Estados Unidos, sobre defesa da democracia. Nós estamos fazendo essa articulação internacional, via Ministério da Justiça, via Itamaraty. Vamos fazer essa recomendação. Já está tudo muito bem articulado e encaminhado. Reunindo deputados, deputadas, senadores, Você é corredor do Congresso. Forças democráticas em diversos parlamentos do mundo. Vamos para cima. Tivemos vários encontros com parlamentares americanos. A articulação entre parlamentares e organizações da sociedade civil. O próximo passo, novos encontros agora na América e também na Europa. E eles estão prontos para desmoralizar mais essa tentativa que a direita brasileira faz de, inclusive, desrespeitar o nosso próprio país. Viva a democracia! Viva a democracia! Eu estou aqui na sede do Parlamento Europeu, em Bruxelas, com deputados, deputadas, representantes de partidos políticos de vários países europeus. Da Alemanha, da Espanha, de Portugal, da Irlanda, da Eslovênia, da Grécia, o mundo inteiro acompanha com extrema atenção a perseguição ao presidente Lula, a eleição do Bolsonaro. Na condição de líder da bancada do Partido dos Trabalhadores, nós queremos que vá ao Brasil uma delegação do Parlamento Europeu, para que de maneira independente eles tomem consciência de tudo que está acontecendo no Brasil e que formem uma opinião isenta. Na aula pimenta. Senhor presidente, trago um abraço a vocês de Luiz Inácio Lula da Silva. Somos muito gratos ao apoio da Venezuela e de todos aqueles que têm se manifestado na América e no mundo para denunciar o golpe e para apoiar a democracia no Brasil neste momento. Eles querem dar um golpe, não só no Brasil, presidente, querem dar um golpe no Mercosul. Muy importante, Paulo, porque yo le decía hoy a la canciller que la derecha y la oligarquía suramericana, una especie de triple alianza de la derecha suramericana, pretende secuestrar Mercosur y desaparecer a Venezuela de Mercosur. O que me deixa indignado aqui não é esse pessoal mentir pelo mundo inteiro, né, dizendo que havia uma ditadura em curso no Brasil quando o presidente era Bolsonaro, quando na verdade Bolsonaro não censurou nenhum deles. Todos eles estavam podendo sair do Brasil, todo mundo estava com seu passaporte, todo mundo tinha rede social, nenhum jornalista de esquerda teve a sua conta bloqueada. E olha que eles fizeram muita coisa agressiva, né? Chegaram a jogar bola com a cabeça decapitada do Bolsonaro. Vocês lembram daquela peça publicitária? Mas daí eles vêm querer dizer que eu sou uma ameaça? Por que eles podem? Inclusive eles foram antes ao exterior para fazer isso. E eu, quando eu realmente estou defendendo pessoa que foi censurada, jornalista com conta bloqueada, jornalista sem passaporte, Clezão que morreu na cadeia, golpe de Estado da Disney, que querem colocar, né, condenações de até 40 anos contra o Jair Bolsonaro, por que eu não posso? Por que eu passo a ser uma ameaça à democracia? Pergunta: como é que eles conseguem juntar tanta gente feia e incompetente num lugar só? É impressionante. Nessa época, denunciar o judiciário pros gringos era lindo e não tinha problema, né? Eles invertem tudo e tudo eles podem. Só vale gol pro dono da bola. O difícil de ser esquerdista é que tudo e qualquer coisa que eles digam ou acusem a direita, eles já fizeram pior. Os caras vivem de mentiras e é difícil tornar a mentira uma verdade. Nada se encaixa. Nem a hipocrisia, é canalice mesmo.
É por isso que querem nos tirar das redes sociais, para não ficarmos informados ou resgatarmos postagens da oposição. E aí, PGR, que tal ir para cima deles também? Democracia, palavra usada como escudo pela extrema esquerda. Na verdade, na prática, eles cospem na real democracia. O que é isso? Delírio? Alucinação? Teoria da conspiração? Ou só a realidade? No Brasil, a Constituição virou um livro interativo. Cada página vem com um QR Code que leva direto para um despacho do Chandelle. Para sorte de Eduardo, todo mundo que o persegue é basicamente um idiota. Como o lendário deputado federal e sósia do Juscelino Barbacena, Lindbergh Faria, que, aliás, é marido de uma das petistas que denunciou o judiciário brasileiro e pediu ajuda internacional quando Lula foi preso, a Crazy Hoffman. Sou a senadora Gleice Hoffmann, presidenta do Partido dos Trabalhadores, e me dirijo ao mundo árabe através da Al Jazeera para denunciar que o ex-presidente Lula é um preso político em nosso país. Lula é um grande amigo do mundo árabe. Ao longo da história, o Brasil recebeu milhões de árabes e palestinos, mas Lula foi o único presidente que visitou o Oriente Médio. Em seu governo, o comércio com o Oriente Médio se multiplicou por 5. Ontem, Lindinho foi à CNN e tentou atacar Eduardo Bolsonaro e levou uma surra humilhante ao vivo. Olha que gostoso. Lindbergh, qual a chance desse pedido, na sua avaliação, realmente avançar? Eduardo Bolsonaro vai perder o mandato? É que eu fui autor de uma representação na Procuradoria-Geral da República contra Eduardo Bolsonaro em cima de 3 crimes. Primeiro, traição nacional e ataque à soberania nacional. Segundo, coação no curso do processo. Vai ter um julgamento para julgar o pai dele. O que ele está querendo fazer é intimidar ministros do Supremo. E o terceiro é um golpe continuado. A abolição do Estado Democrático de Direito. Porque você que está nos assistindo, uma pessoa que entrou no Supremo dia 8 de janeiro, com a pedra na mão, quebrando todo o Supremo, qual a diferença do Eduardo Bolsonaro? Ele está fora do país, achincalhando as instituições brasileiras, atacando o Supremo e pedindo sanções de um país estrangeiro contra ministro do Supremo Tribunal Federal. Eu acho que o PT tem amnésia, porque se você volta à história, em 2017, agora, história recente, não é história moderna, pré-história não, nós vamos falar de 2017, 2018, nós temos na internet recheada de vídeos de parlamentares do PT, vários deles, rodando mais de 30 países do mundo para denunciar o judiciário brasileiro que naquela época, segundo os petistas, estavam perseguindo o presidente Lula, que estava na cadeia, estavam usando do aparato judicial brasileiro, do Estado judiciário brasileiro, para perseguir a esquerda. Isso faz pouco tempo, 2017, 2018. Naquela época, nenhum oponente ideológico, partidário do PT, nem representou no Conselho de Ética, nem foi à Procuradoria da República, porque nós entendemos que a política se resolve na política. Mas, lamentavelmente, o PT, a esquerda, quando perde no campo político e bate o desespero, que é o que está batendo aparentemente agora, é mais fácil judicializar a política. Ora, é legítimo o direito do deputado Eduardo Bolsonaro, licenciado, sem receber salário, está articulando, trabalhando, defendendo o que ele interessa neste momento, em especial porque é uma perseguição contra o seu pai, Jair Bolsonaro. E lógico, ele está fazendo essas interlocuções. E eu gostaria até que estas sanções fossem motivadas principalmente pela articulação do deputado Bolsonaro, que eu de verdade acho que tem até uma contribuição, mas não virá sanções contra os ditadores da toga, sim, que é o que o Brasil vive. Nós vivemos uma ditadura da toga e, segundo o nosso Rui Barbosa, essa é a pior de todas as ditaduras. Nós
jamais acreditamos que somente essa ação isolada do Eduardo é que vai levar essa decisão. É o conjunto da obra. Essa ditadura da toga feriu o interesse de gente muito poderosa no outro governo e é por isso que as sanções virão por aí. A porrada foi tão grande que não sobrou nem pó do Lindbergh. A vergonha, jornalista indo pra rua de capacete. Porra, hein, Lindbergh? O cara limpou o chão com a sua cara nesse debate aí, hein? Incrível como todo petista é louco pra passar uma vergonha. Parabéns ao deputado Sóstenes pela sabedoria e o dom da palavra. Impagável assistir a cara de tacho do Lindinho. Eu adorei como o sorriso do Lindbergh subiu rápido. 2017, agora, história recente, não é história moderna, pré-história não. Nós vamos falar de 2017. A cara de bumbum dele é a melhor. Observem bem, toda vez que um esquerdopata abre um sorriso amarelo na cara, eles sabem que fizeram cagada e vão levar uma carcada. É hilário e infalível. Esse lindinho da Odebrecht consegue ser o Deb e o Lloyd ao mesmo tempo. Incrível como o PT deixa um cara desse representar o partido. Por isso que a tendência é a esquerda perder cada vez mais votos e passar vergonha. A verdade é que não existe lógica em conversar com um petista como se ele fosse uma pessoa normal. É como conversar com um louco com um grave problema psiquiátrico. Tal é a irracionalidade dos discursos deles. Petista e suas distorções. As leis americanas não são contra o Estado brasileiro, são contra o CPF daqueles que atingem cidadãos americanos e a jurisdição das leis e instituições americanas. Ou seja, é o contrário, logo que é o CPF que está indo contra a soberania americana. E assim, a gente encerra mais esse episódio digno de um filme, ou melhor, de uma comédia pastelão, porque se fosse um thriller de verdade, não passava nem na sessão da tarde. Aliás, pensando bem, imagina se o agente do FBI, interpretado pelo Tom Hanks, tivesse a inteligência do Lindbergh Farias. Amigo, até hoje o personagem do Leonardo DiCaprio ia estar por aí, dando golpe, falsificando cheque, viajando o mundo. E o Tom Hanks? Bom, estaria perdido, rodando em círculos, sem nem saber qual voo o cara pegou. E se, além da inteligência, o Tom Hanks também tivesse a honestidade ou a ficha corrida do Lindbergh? Aí a situação ficava ainda mais interessante. Quem ia preso não era o golpista do DiCaprio, era o próprio agente. Isso mesmo, preso, algemado, direto para o Chilindró. Afinal, nesse caso, ele ia ser investigado antes mesmo de descobrir onde está o golpista. Mas como isso aqui é o Brasil e não Hollywood, a gente se diverte assistindo esse circo pegando fogo, com palhaço, malabarista e até trapezista sem rede. Olá, cidadãos do Bostil, eu sou Kim Jumento e essa é minha esposa Kim Janja Ruim. Nós somos do PCC, Partido Comunista Chinês, e estamos aqui para anunciar que a censura está chegando. A primeira que vai ser censurada é essa que está aqui do meu lado. Cada vez que ela abre a boca, o Bolsonaro ganha mais votos. Eu até peço para ela não falar nada, mas ela tem uma rachadinha, né? Se eu não deixo ela falar, ela fecha a rachadinha, fica nervosinha. E aí vai querer censurar todo mundo aqui no Tic-Tic. Então aproveitem os últimos dias de memes, que o Cabeça de Ovo vai derrubar todas as redes. Gostou desse vídeo? Então inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe com seus amigos. Não gostou? Compartilhe com seus inimigos. Até o próximo vídeo, se o mundo não acabar antes. Por hoje é só.